Oi! Então, todas as emoções, elas importam. E no filme, muitas vezes, a gente vê que Riley, que é alegre, que é feliz, ela quer, de repente, fazer com que todos os sentimentos não aconteçam, né? Quer que todos os sentimentos acabem não surgindo, né? E faz com que a Riley acabe não conseguindo sentir muito o que ela precisa sentir, né? Porque a alegria acha que tem que ser alegre sempre, né? Mas não, todas as nossas emoções são importantes, não é mesmo? No entanto, coisas boas também acontecem e podem surgir das emoções consideradas negativas. Então, a gente não pode sentir sempre muito medo, sempre estar alegre, sempre, né? A gente precisa conhecer as nossas emoções e lidar com elas, né? E com a criança não é diferente, certo? Então, as mudanças são inevitáveis, né? E emoções intensas são despertadas quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera, né? Se pra gente é difícil encarar desafios, encarar mudanças, pensa para uma criança, né? Muito mais difícil ainda. E nós temos que ajudá-la a entender tudo isso, não é mesmo? A entender e conhecer essas emoções e saber lidar com elas, né? Que muitas vezes, quando essa quebra acontece com a criança, o comum é que leva ela a reagir de forma exagerada, né? O que é mais comum acontecer, porque ela não sabe lidar com aquele sentimento. Então, a gente tem que sentar, conversar com ela, né? Mostrar que nem sempre, às vezes, acontece da forma que a gente gostaria, mas que a gente pode tentar novamente, que ela tem que, né? Naquele momento, ela precisa entender aquilo. E as crises levam ao autoconhecimento, né? A crise é uma maneira de nos levar a autoconhecer e reconhecer padrões que estão por trás do jeito que a gente reage ao mundo, né? E a emoção é apenas a camada superficial que funciona como sinal de alerta, não é mesmo? E não mais que, né, a importância de se expressar, não deixa de ser importante, porque mesmo que a gente atinja um determinado nível de autoconhecimento, nunca será bastante caso você não consiga se expressar, né? Principalmente em relação às pessoas mais próximas, né? Que nos influenciam diretamente no nosso estado de humor, né? Por exemplo, a criança, ela precisa se autoconhecer, a criança ela precisa lidar com os sentimentos dela, com as emoções, ser respeitada por isso, não é mesmo? A gente precisa respeitar a criança, né? Fazer com que ela entenda as emoções e saiba lidar com cada uma delas, certo? Então, esse filme ajuda a gente a pensar sobre as emoções. Os personagens, eles nos ajudam a fazer com que a gente consiga pensar mais a fundo sobre cada emoção que a gente tem. Porque as nossas memórias, elas, quando vêm à tona, elas nos trazem algum sentimento, nos trazem alguma emoção. E às vezes a gente fica muito triste, ou fica muito feliz, né? Ou fica com muita raiva, fica deprimido, né? Por quê? Porque aquela emoção, de repente, a gente não esperava sentir com aquela lembrança que a gente sentiu. Então, se pra gente é difícil, pensa pra criança. Nem em meio à pandemia, tudo, não pode ir pra fora, tem que ficar dentro de casa, não pode ir pra escolinha. Então, eles sentem falta da professora, eles sentem falta de ir pra escola, de ir lá no CMEI, de ter a rotina deles, né? Então, como é importante esse contato que a gente tá tendo no WhatsApp com a criança, né? Quando eu falo pra você assim, ai pai, que importante, que bom que você mandou esse áudio da criança, essa foto, esse vídeo. Gente, isso tá trabalhando as emoções, né? Tanto da professora quanto da criança, né? Todos nós sentimos falta, né? Então, a gente nesse momento vai parar um pouquinho para se permitir pensar sobre essas emoções, certo?